Ei, doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui na CBN Vitória. Bom dia, muito obrigada, Juliana, pelo convite. Doutora, conta um pouquinho pra gente, né? Então, quantas horas de sono são ideais para a gente ter uma vida mais saudável? Então, isso depende muito da faixa etária, né? Os bebezinhos, por exemplo, recém-nascidos, se a gente for pensar, eles dormem a maior parte do dia, né? A maior parte das 24 horas. Então, um Uhum, recém-nascido vai dormir 17 horas. sim. Um adolescente, a gente precisa de 8 a 10 horas de sono. Um adulto de 7 a 9 horas. E o idoso, ele perde um pouquinho de tempo de sono, mas não é tanto quanto as pessoas imaginam. Então, 7 horas, 8 horas de sono é o que a gente espera para um idoso ter uma qualidade de vida boa também. Agora, como a senhora disse, né? Essa necessidade muda muito ao longo da vida, né? Mas tem alguma faixa etária aí que é importante cumprir essa janela de sono? Os mais experientes, os mais maduros, costumam ter a impressão que estão dormindo menos. Isso é fato? Sim, é fato. Tá todo mundo dormindo menos, na verdade, né? Tem Uhum. até uma revelação recente de que 7 em cada 10 adolescentes não dorme essas 8 a 10 horas. E isso, para essa faixa etária, é muito prejudicial para crescimento, para desenvolvimento, para desempenho escolar. Então, cada fase da vida, o sono é importante sempre, né? E cada fase da vida, se a gente não se oferece a quantidade de sono, a gente vai ter um prejuízo que diz respeito àquela faixa etária. Por exemplo, nos idosos, o que que pouco tempo de sono pode causar? Nos idosos pode causar, por exemplo, diminuição da memória, da capacidade de atenção, de concentração. Se não dorme direito de noite, fica dormindo muito durante o dia, isso prejudica, as atividades durante o dia, a interação social, o que leva a outros tipos de prejuízo. Então, o sono é sempre importante e cada fase da vida vai sofrer das privações de sono de uma maneira diferente também. E agora também falando para aquelas mamães, né, que ficam ali com aquela privação de sono, tem um bebezinho, você começou falando aí do bebê, né, que dorme um pouquinho mais, mas também é Uhum. desafiador para as mães, né, que acabam ali ficando para os bebês que acordam durante a noite ainda. Essa privação de sono, ela pode ter impactos também na saúde, mesmo que a curto prazo, né? Depois de um tempo a criança vai ter um sono tranquilo, mas enquanto ela está nesse período ali da maternidade, por exemplo, tem algum prejuízo essa ausência do sono, essa privação, doutora? Tem aquele prejuízo ali, né? Uhum. Como é a curto prazo, se depois ela corrige isso, a gente vai ter um prejuízo ali naquele momento. Qualquer pessoa que não durma bem, que durma pouco, no outro dia pode se sentir mais irritado, né? Ou mais desanimado, pode ter problemas de atenção, de memória, ficar com sono durante o dia, com sono fora de hora, ficar num estado de mais irritabilidade. Então, as mães de recém-nascido também acontece da mesma maneira, Sim. né? Altera a fome, tem apetite por alimentos mais calóricos. Então, tudo isso pode ser uma resposta a essa privação de sono. Então, a privação de sono da mãe do recém-nascido acontece porque o recém-nascido ele dorme essas 17 horas, mas não são 17 horas contínuas, né? Ele dorme Uhum. um pouquinho, dorme 2 horas, acorda, mama, dorme mais 2 horas, acorda, mama. Então, começa a ser um sono do bebezinho, que a gente chama de polifásico, né? Que vai, dorme, acorda ao longo das 24 horas. E a mãe, coitada, tem que acompanhar esse ritmo quando está amamentando, né? E isso vai levar para o bebê ter um sono mais consistente, pelo menos uns 6 meses, na Sim. maioria dos casos. E com isso, as mães vão ali tendo que ter alguma, alguma maneira de contornar, né? Todo mundo fala, tenta sincronizar seu sono, quando o bebê dormir, você dorme também. A gente sabe que isso não é fácil, Não né? mesmo. Mas assim, é, aí a gente tem que cuidar muito do nosso tempo de sono, né? Não ficar perdendo tempo, por exemplo, ficar mexendo em tela de celular perto do horário de dormir ou durante a mamada do bebê, Uhum. por exemplo, porque isso pode espantar o sono que vem depois. Aproveitar o tanto que der, né? Dividir turno com alguém, pedir o apoio do pai, pedir o apoio de alguém da família que possa ajudar a colaborar, trocar uma fralda, colocar o bebê para rotar, enquanto a mãe vai descansar um pouquinho. Então, são as coisas que
né, a maioria das mulheres que são mães passam e que não tem muito como evitar, na verdade, né? É isso. E por falar em tela, me chamou a atenção também o seguinte questionamento, né? Atrapalha nessa rotina do sono? Porque também tem a questão da higiene do sono, né, doutora? Isso. Higiene do sono são esses cuidados que a gente tem que ter para que o nosso sono aconteça da melhor maneira possível, né? Então, higiene do sono não é um tratamento para problema de Uhum. sono. Higiene do sono é uma coisa que todo mundo deveria fazer, que seria o quê? A gente dá uma desacelerada quando chega em casa, se alimentar o quanto antes, né? Não comer muito perto do horário de dormir, tomar um banho para poder relaxar, fazer uma leitura ao invés de usar algum componente eletrônico perto do horário de dormir. Então, a gente fazia um momento de transição, né? Como é que era Uhum. antigamente, né? As pessoas chegavam em casa, não tinha luz elétrica, elas iam desacelerando e iam entrando naquele ritmo ali de descansar, e não tinha eletrônico, você conversava, né? Então, tudo levava a gente para um momento de desaceleração. Hoje em dia, não, o mundo leva a gente para acelerar o tempo todo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de quando chega perto do horário de dormir, a gente fazer voluntariamente, né, por querer essa transição. Isso que é a higiene do sono. Uhum. E isso todo mundo deveria fazer. É igual eu falo que eu sempre gosto de falar que é igual a higiene dos dentes, né? A Sim. gente não faz higiene dos dentes para tratar uma cárie, a gente faz higiene dos dentes para não ter, né? E higiene do sono é desse jeito também. Doutora, quais são os principais distúrbios do sono que a gente pode citar aí, né, que surgem ou até mesmo se intensificam, né, com o passar dos anos, conforme vai passando a faixa etária, né? Quando pode ser um sinal de alerta? Opa, não estou dormindo direito, mas não é um sono ali que tá alguma coisa errada. Quando é hora de procurar uma Uhum. ajuda, né, que já significa ali um distúrbio? Então, a coisa mais fácil da gente identificar é o nosso tempo de sono. Então, existem essas recomendações, né, para o adulto de 7 a 9 horas de sono. Se você está se oferecendo, né, 5 horas, 6 horas para dormir, isso é o que a gente chama da síndrome do sono insuficiente, né? É você não ter o tempo, ou porque você voluntariamente está fazendo outra coisa, né? Você quer estar na rede social, você quer assistir a série até mais tarde, você quer, né, se relacionar com as pessoas saindo e tudo. Então, você acaba se privando, né, se oferecendo mesmo pouco tempo para dormir. Tem gente que se oferece pouco tempo para dormir porque está trabalhando, porque está no transporte coletivo e não sobra tempo mesmo, né? Sim. Então, o ajuste do tempo de sono é muito importante. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Além dessa privação voluntária de sono, que é o sono insuficiente, existem as doenças do sono, tem mais de 60. Mas quais Uhum. são as mais frequentes? É a apneia do sono, então quando a pessoa ronca, para de respirar quando está dormindo, tem um sono de qualidade ruim, às vezes tem sonolência excessiva durante o dia, às vezes sente só mais fadiga do que sonolência. Então, é uma doença respiratória que acontece durante o sono, que a pessoa vai parando de respirar a noite inteira. E a segunda, mais frequente, é a insônia. A insônia é qualquer dificuldade que a gente tenha para começar a dormir, para manter esse sono, né? Então, se dorme, acorda a noite toda, ou se você até dorme uma quantidade boa, mas acorda antes do horário, acorda 3 horas da manhã, não consegue dormir mais, né? Tudo isso é insônia, e quando está durando mais de 3 meses, já é insônia crônica, já é indicativo da gente procurar ajuda para tratar. E tem tratamento. E tem tratamento. E tem tratamento. O tratamento padrão ouro, né? O melhor tratamento que existe para insônia. É um tratamento tipo uma terapia, a gente chama terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, é uma terapia para o sono, uma terapia para retreinar o seu corpo e o seu cérebro a dormir. Isso é muito mais eficiente do que tomar remédio. Existem remédios que a gente pode utilizar, às vezes a gente usa as duas coisas, uma por um tempo, outra por outro tempo, até consertar o sono, mas existe tratamento para insônia. Ninguém deve dormir mal para o resto da vida, não, e nem ficar dependente de remédio. Acordar quantas vezes durante a noite é normal? Até 2 vezes por noite é normal.
Então, se você acorda, por exemplo, para urinar, vai no banheiro, volta e volta a dormir, é normal que isso aconteça 1 até 2 vezes por noite. Dependendo da faixa etária, até um pouco mais, né? Nos idosos, acordar umas 3 vezes, a gente está dentro do que a gente considera normal. E o que não pode é você acordar e não conseguir voltar a dormir. Aí é mais complicado. Certo. Você falou também da alimentação, né? Agora, o consumo de café, por exemplo, talvez ele em excesso, do álcool também, eles podem interferir na qualidade do sono, porque às vezes a pessoa acha que está dormindo mal, mas também tem fatores, né, que podem contribuir para esse sono mais irregular, né? Digamos assim. Sim, a gente tem que prestar atenção nisso tudo, né? Todo mundo sabe, café não é muito amigo do sono. Então, a gente deve interromper o café umas 6 horas antes do horário que a gente quer dormir. Tem gente que é mais sensível, que tem que interromper 10 horas antes, 12 horas antes. Mas o geralzão, assim, é 6 horas antes de dormir a gente parar de tomar o café. Porque o café, ele acaba, né, sendo um estimulante, gera energia, mascara o cansaço. E ele tem algumas ações ali dentro do cérebro que acabam atrapalhando o sono. Então, mesmo que a pessoa durma, é um sono mais leve, é um sono mais picado, de qualidade pior, porque tem gente que fala assim, doutor, eu tomo café até depois da janta e eu consigo dormir. Dormir, dorme, mas às vezes não é um sono da qualidade que deveria ser. Reparador, né? O álcool, né? Tem gente que usa o álcool para dormir, né? Como se fosse uma automedicação ali com o álcool. Mas o álcool, ele relaxa, claro que ele relaxa, ele causa sonolência, mas também é um sono leve, um sono picado, um sono de qualidade ruim. Então, a gente não deve usar o álcool como um indutor de sono. E um outro vilão também é a nicotina, né? Do Sim. cigarro normal e também do cigarro eletrônico. Que tem gente que acha que relaxa, mas a nicotina é um estimulante muito potente do cérebro e acaba atrapalhando o sono também. Agora, a gente fala por aqui sobre privação de sono, sobre um sono regular, né? Essa higiene do sono também. Falamos sobre todos esses pontos. Mas também quem dorme demais, hein, doutora? Como é que faz? Quem costuma dormir, por exemplo, ali umas 10 horas da noite, só vai acordar no outro dia, 10 horas da manhã? Tá normal isso? Então, isso também não é normal. Então, o sono não é nem tão pouco nem muito. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Mais do que 9 horas de sono num adulto, a gente já considera anormal, né? Então, a gente trata isso como uma sonolência excessiva, que essa sonolência excessiva pode estar acontecendo durante a noite, mas pode estar acontecendo até durante o dia. A pessoa dorme à noite, mas chega de dia, continua com sono, o sono atrapalha dirigir, o sono atrapalha se concentrar, ou ela dorme ao longo do dia em situações que era para ela estar acordada, ou ela vai tirar um cochilo que deveria durar meia hora, 40 minutos e fica a tarde toda dormindo. Então, isso tudo a gente chama de sonolência excessiva. Isso é sinal de que o sono deve ter alguma coisa de errado, né? Então, a qualidade não deve estar boa, ou a pessoa deve ter uma doença do sono. A apneia é a causa mais frequente de sonolência excessiva. Qual é o maior erro hoje que as pessoas cometem quando o assunto é sono? O maior erro, assim, na minha avaliação, eu acho que é não se oferecer o tempo de sono necessário. É não priorizar o sono, não prestar atenção e privilegiar a necessidade de sono que ela tem. Então, para mim, esse é o maior erro. E isso vem também acompanhado de uso de eletrônico e de tela perto do horário de dormir. Tem gente que Acho que usa o essas telefone duas para conseguir coisas. dormir, né? Com essa desculpa. Ah, vou ficar aqui passando os Menina, vídeos. então, isso não é bom. O vídeo, às vezes, até pode ajudar um pouco, dependendo do vídeo, se for um vídeo monótono, se for um vídeo que não te prenda muita atenção. Mas eu sempre recomendo, quando a pessoa gosta de ver alguma coisa, que ela ou veja na televisão, né? Porque tem aplicativo que está no celular, mas também está na televisão. Você pode ver o streaming ali na televisão, né? E não ver no celular. Porque o celular está muito perto do olho da gente, né? E a televisão está um pouquinho mais distante. E ou ouvir, né? Ou você colocar um fone de ouvido e ouvir o que você quer ouvir, né? Um podcast ou uma reportagem, né? Ali no ouvido, ao invés de ser
olhando para a tela. Doutora, quais orientações, então, simples a senhora daria aí para quem quer dormir melhor a partir de agora, a partir de hoje? Está ouvindo a CBN, falou, opa, preciso mudar. Vamos mudar essa rotina, vamos mudar aí as regras. Quais são as orientações? Olha, as minhas orientações para dormir começam da hora que a gente acorda. Acordar é uma coisa que a gente consegue controlar, o horário que a gente acorda. Então, ter horário regular para acordar, né? Acordar sempre mais ou menos no mesmo horário e levantar, não é só acordar, não adianta acordar e ficar na cama, tem que acordar e levantar. A gente tem um pouco de exposição à luz natural, isso é um outro ponto que as pessoas esquecem. Então, tomar um café numa varanda, numa janela, com o olhar voltado para o lado de fora, dar um passeio na rua. Então, se expor à luz natural nas primeiras horas da manhã é bom. Praticar exercício regularmente melhora a qualidade do sono, melhora a quantidade de sono. Às vezes as pessoas perguntam assim, doutora, o que eu posso fazer para melhorar a quantidade de sono profundo que eu tenho? Exercício é o melhor remédio para isso. Então, a gente se exercitar durante o dia melhora a noite de sono. Evitar a cafeína perto do horário de dormir, do café, do chocolate, achocolatado, refrigerante. Evitar a nicotina do cigarro, do vape. Evitar álcool perto do horário de dormir. Chegou a noite, anoiteceu, ficou escuro do lado de fora, começa a apagar as luzes da casa, ficar um pouquinho mais no escurinho e evitar o uso de eletrônico perto do horário de dormir. 1 hora antes a gente não tá com o celular mais ligado. É isso, boas dicas. Doutora Simone Presotti, médica especialista em medicina do sono, conversando com a gente aqui na CBN Vitória, na 92,5. Lembrando você, ouvinte, que essa entrevista completa você pode conferir e encontrar no nosso site da CBN, cbnvitoria.com.br. Doutora, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, Juliana.